Olá, bom dia! Nós estamos aqui hoje com mais um vídeo para o nosso canal. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Joyce Prado. Nós estaremos agora meditando na palavra durante 10 minutos. Nós chamamos esse tempo 10 minutos com Deus, né? Passa muito rápido. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, né? Ativa o sininho para você poder aí acompanhar todos os vídeos que são liberados lá no canal. Você que já me acompanha, né? Sabe que o nosso maior intuito aqui não é somente aprender a palavra, mas sim praticá-la durante o dia, né? Colocar em prática na nossa vida, se esforçar para que nós possamos a cada dia, né, estar mais perto de Deus e mais próximo, parecido com Ele, através da palavra. Hoje nós vamos meditar em duas passagens, né? Quero falar com vocês a respeito de uma passagem que está no livro de Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 27. Você que está com sua Bíblia pode abrir, Marcos 14, 27. Você que está me acompanhando pelo carro, no trabalho, fazendo alguma atividade, como eu sempre digo todos os dias, desafio você antes que o dia termine, abra sua Bíblia, deixe o Senhor falar com você, abra seu coração para receber a palavra de Deus. Nós vamos ler essa passagem bem conhecida, onde Pedro, né, ele é avisado por Jesus que ele negaria o próprio Jesus. Então diz assim: E disse-lhe Jesus: Todos vós esta noite vos escandalizarei em mim, porque escrito está: Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que houver ressuscitado, irei adiante de vós para Galiléia. E disse Pedro: Ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará. Mas ele disse com mais veemência: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Essa é uma passagem muito conhecida, né? Como eu disse, Pedro, nós sabemos que era discípulo de Jesus e negou ele 3 vezes, né? Mediante aí, quando Jesus havia sido capturado e estava levando lá para ser julgado, né? E então as pessoas reconhecem Pedro como discípulo de Jesus e Pedro realmente nega ele 3 vezes, né? Naquela mesma noite. Mas o que eu gostaria de falar com vocês hoje, algo que Deus falou muito forte ao meu coração. Primeira coisa, o Senhor, Ele nos conhece. Ele conhece a intenção do nosso coração e Ele conhece a nossa vida carnal. Ontem nós falamos a respeito das obras da carne e dos frutos do Espírito. O Senhor sabe que nós habitamos num corpo carnal e o Senhor sabe quais são as tentações que nós passamos neste mundo. E por isso Ele sabe o nosso comportamento, o que muitas vezes nós vamos fazer, né, que até mesmo vai desagradá-lo, mas Ele sabe, né, se nós estamos convivendo com aquilo, nos satisfazendo daquele prazer, ou se é algo que nós não desejávamos fazer, mas nós acabamos cometendo. Pedro, ele disse aqui com todas as palavras, e eu acredito com todo o desejo do seu coração, que ele, se necessário, morreria com Cristo. E eu acredito que aquilo era uma verdade do coração de Pedro. E acredito que Jesus também sabia disso. Mas, em meio às circunstâncias daquele momento que Pedro jamais imaginava que ele passaria, ele teve medo, ele temeu, ele se acovardou e através disso ele acabou negando Jesus 3 vezes. Então, eu aprendo nessa passagem que mesmo que nós estamos caminhando com Cristo, que nós passamos tempo com Ele, nós, mediante o nosso trajeto, a nossa jornada, nós iremos errar. Nós iremos, muitas vezes, talvez como Pedro, negar Jesus, né? Mas o que nós precisamos ter em mente, que nós não precisamos buscar uma santidade ao ponto de que nós achamos que nós somos tão santos e puros que nós nos tornamos religiosos. Porque a nossa santidade hoje, ela não vem pelas nossas atitudes. A nossa santidade hoje, ela vem pela morte de Cristo, que foi crucificado naquela cruz e o sangue dele nos santificou. Eu não estou dizendo que nós não devemos viver uma vida em busca de não errar, né? Mas nós não podemos estar com a nossa vida
totalmente focada na questão de ser santo, porque senão nós nos tornamos religiosos. O que eu quero falar para vocês hoje é algo muito, muito sério, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter uma sensibilidade para entender essa palavra, né? O Espírito Santo de Deus, que ele possa levar essa sensibilidade a você, porque muitas vezes nós nos perdemos no caminho da religiosidade, né? Nós ficamos tão focados em fazer tudo certo e não errar, e a partir daquele momento que nós estamos ali com a nossa própria justiça nos justificando e caminhando a cada dia sem cometer erros, aonde nós nos tornamos religiosos e quando nós menos percebemos, nós estamos apontando o erro do próximo, nós estamos julgando pessoas. E aí, na verdade, você pode até não estar cometendo, né, pecados na sua vida, mas o fato de você julgar, de você olhar o próximo com outros olhos, isso já te torna aí um pecador. A Bíblia fala que aquele que diz que não tem pecado, ele já está mentindo. Todos nós somos pecadores. Nós não podemos viver na prática do pecado. Nós não podemos aí viver satisfeito com aquilo que nós estamos errando. E para completar essa passagem, né, Paulo, ele descreve muito bem essa questão. Paulo, no livro de Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 7, é uma leitura extensa e é uma leitura que você precisa fazer com calma, né, com a presença do próprio Espírito Santo para você entender. Mas essa leitura ela diz o seguinte: a lei opera em nós morte, a luta da carne contra o Espírito, né? Hoje, como eu disse, nós vivemos num período de graça, onde Jesus, ele morreu por nós. Mas nós temos a lei, que é a palavra de Deus escrita, para que nós viemos aí examiná-las, conduzir a nossa vida, mas nós precisamos do Espírito Santo de Deus, como nós falamos ontem. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus para que ele esteja conectado com o nosso espírito, para que nós não viemos praticar as obras da carne. E Paulo diz assim, olha, a partir do versículo 15, porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, da minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. E se você continuar lendo, né, até o 25, onde termina, você vai entender o que Paulo quis dizer. Ele quis dizer que nós habitamos em um corpo que ele é corrupto, ele se corrompe às coisas deste mundo. Mas nós temos um espírito que foi nos dado pelo próprio Jesus, que foi nos deixado. Ele disse que eu vou para o Pai, mas vos deixarei o Espírito Santo. Nós temos em nós o Espírito Santo de Deus, aquele que nos ajuda a andarmos na lei, porém nós andarmos em espírito, né? Nós temos a lei, é como uma luz para iluminar o nosso caminho, mas para caminharmos neste caminho é necessária a presença do Espírito Santo, porque ainda que nós caminhamos mediante a palavra, com a luz, que nós sabemos o que é certo e o que é errado, nós cometeremos erros, nós faremos o mal, como o Paulo disse, né? O bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, já está encerrando os nossos 10 minutos, eu ficaria aqui falando talvez horas com vocês a respeito disso, mas o que eu quero que você guarde no seu coração hoje é o seguinte: você habita num corpo carnal, mas você tem o Espírito Santo de Deus, e ele foi te dado para que ele possa te ajudar em suas fraquezas. Então, se tiver algo que você saiba que você está precisando da ajuda do Espírito Santo para se livrar, para se libertar, ele é contigo, ele vai te fortalecer e através dele você vai ser liberto deste mal que você tem praticado. E se você, por muitas vezes, se sente culpado, se sente indigno, não se sinta assim, porque a palavra de Deus, ela nos purifica, mas o sangue do Cordeiro, ele nos dá direito à vida eterna. O Senhor Jesus já morreu na cruz por mim e por você. E através desse ato, nós somos santificados por ele. Leia esse versículo, esse capítulo, né, Romanos capítulo 7,
Leia a partir do 7 até o 25 na sua casa. Reflita na palavra de Deus, deixe o Senhor falar ao seu coração e que neste dia de hoje você possa pedir perdão para Deus e continua a sua jornada. Pedro não foi excluído do ministério, pelo contrário, Pedro foi escolhido para que pudesse ser edificada a igreja de Cristo na terra. Então o Senhor é contigo, Ele te ama. Continue sua jornada, não desista. Se você gostou, curte, compartilha, encaminha para um amigo e eu te espero aqui amanhã nesse mesmo horário, nesse mesmo momento, com 10 minutos com Deus. Até amanhã.